Oi, boa noite. A gente está fazendo aqui a nossa live de hoje, tá? Eu sou o Luilson, sou aqui do escritório, gerente do escritório da HCI Global, Contabilidade. A gente hoje vai falar sobre um tema bem impactante, que é sobre a reforma tributária, tá? Então, esse tema aí vai ser debatido pelo Aramis e pela Joyce, tá? Vou soltar essa bomba na mão deles aí, porque é um tema bem polêmico, né? Tudo que é novo é um pouco polêmico, principalmente no cenário da contabilidade hoje em dia. Então eles vão falar um pouquinho mais, com mais propriedade sobre. Exatamente, Luilson. Uma boa noite, Luilson. Boa noite a Joyce. Boa noite a todos que estão nos escutando. Espero, né, que a gente consiga ali passar de uma forma mais simplificada. E lembrando que esse momento que nós estamos trazendo aqui é justamente para isso. Nós estamos buscando simplificar todo esse processo de transição. Então, hoje nós não vamos fazer algo que seja muito prolixo, muito complexo, e sim uma coisa mais simplificada para que a gente comece a ter uma noção mais aprofundada referente à legislação tributária sobre essa reforma. Mas então, gente, o que seria, propriamente dito, essa reforma tributária? Aramis, o que seria a reforma tributária? Tudo começou, gente, lá, né, em 2019, né, com a PEC 45, a Joyce vai falar um pouquinho sobre essa PEC mais à frente, que foi criada para tentar melhorar, para simplificar a tributação, né, no Brasil. Nós sabemos que não dá para falar de reforma tributária no Brasil sem que a gente abra os olhos para o quesito complexo. O Brasil hoje é um país que possui 27 estados e tem uma complexidade muito grande. Nós vamos falar a seguir sobre esses pontos. E agora eu passo para a Joyce, para ela se apresentar e falar do que a gente vai trazer hoje, né, Joyce? Isso aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe, né, que o cenário tributário do Brasil ele é muito complexo. E muitas empresas, como a da Carolina Montenegro, né, que a gente vai falar aqui, enfrentam desafios diários com a burocracia e os custos altos. A gente vai usar o exemplo dela para entender melhor como que a reforma pode ou não ajudar no crescimento das empresas. Então, fiquem até o final, porque a gente vai ter muito conteúdo e muitas dicas práticas. Maravilhoso, Joyce. É isso mesmo que a gente quer para essa noite, para esse momento, né? Que seja uma coisa mais simples de entendimento e que a gente consiga também passar a mensagem. O interessante abordar é que essa reforma tributária, né, que a gente vai tratar, não adianta você falar do que vai mudar sem a gente entender a complexidade da tributação brasileira. E é isso que nós precisamos tratar hoje, né, Joyce? Como que é a tributação hoje do Brasil, Joyce? Exatamente, Aramis. Hoje, o Brasil ele tem uma estrutura tributária que ela é extremamente fragmentada. A gente tem aí o governo federal, nós temos 27 estados e mais de 5 mil municípios, cada um com as suas próprias regras e suas próprias alíquotas. E isso cria uma série de desafios para quem opera no comércio, né, como é o caso da Carolina Montenegro, que enfrenta grandes dificuldades para vender para outros estados, né, por conta ali da fiscalização do ICMS, né, e da necessidade ali de emitir múltiplas notas fiscais, né, para vários estados diferentes, né. E isso, Joyce, é muito bacana. A Carolina Montenegro, né, que é uma empresa que nós estamos utilizando como referência, ela tem uma grande, a complexidade dela de abrangência, ela é nacional, né? Então, já parou para imaginar como isso impacta nesse processo de logística, nesse processo de conversação entre estados? Eu vendo para o Espírito Santo, vendo para São Paulo, vendo para Minas. Hoje, o nosso escritório de contabilidade, HCI Global, está presente em 5 estados brasileiros, em diferentes formas de atuação. E por que a gente fala isso? Nós, tanto eu quanto a Joyce e o Wilson, que somos ali, o Wilson do relacionamento, a Joyce, que é do fiscal, nós enfrentamos muitas dificuldades, não com a contabilização, e sim com a legislação. Porque cada estado, isso está na Constituição Federal, tem o poder ali de delimitar as suas alíneas,
as suas legislações específicas para cada atividade. E isso é o que mexe com a gente. A Joyce falou de uma coisa muito interessante, que o Brasil está muito fragmentado tributariamente, né? Então, a complexidade para a contabilidade para a empresa entender o que ela realmente vai ser tributada e por que desse fato gerador é o que causa essa estranheza, né? E eu acho muito interessante que a Joyce fala isso, que referencia a Carolina Montenegro, porque ela é uma empresa que comercializa vinhos. Então, ou seja, além de ser uma empresa que a gente está estudando como modelo, a gente quer entender por que esse impacto na comercialização, por que essa tributação vai gerar esse impacto, porque hoje ela é complexa para esse nicho, para esse escopo de trabalho. Então, para entender o que vai acontecer na reforma, primeiro a gente tem que deixar claro que o nosso sistema tributário é muito complexo hoje, não é mesmo, Joyce? Isso mesmo, Aramis. Hoje a gente tem aí um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? Mas agora, né, com a aprovação da PEC 45 de 2019, a gente tem algumas mudanças aí em andamento, né? E um dos principais objetivos dessa reforma é justamente simplificar o sistema tributário. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro! E aí, né, Joyce, é até bacana a gente entender e falar sobre isso, porque nós passamos semanas estudando sobre esse conteúdo, né, para a gente conseguir entender como que essa reforma vai se prosseguir nos próximos anos, né? E aí, hoje, a proposta unilateral, nós temos 5 impostos, né, que são ali de cunho, né, obrigatório, que é o PIS/COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. PIS/COFINS e IPI são de cunho federal, e o ICMS de cunho estadual e o ISS de cunho municipal. Mas, Aramis, eles serão... Como que essa substituição vai acontecer? Porque, pelo que você me disse, nós, né, Joyce, vamos passar por um processo de simplificação, correto? Isso. Essa simplificação ela vai acontecer da seguinte forma: PIS/COFINS e IPI, todos federais, eles serão convertidos ali no CBS. Não é isso, Joyce? Isso aí. O CBS vai unificar esses 3 tributos em um só. Então, a arrecadação vai acontecer por meio do CBS. O IBS vai ser replicado aos estados e ao município. Por que a gente tem que se referenciar quanto a isso? Porque deixa de ser 5 e passam a ser o quê? 2 impostos, não é isso, Joyce? Uhum, exatamente. Né? E aí, a longo prazo, isso vai gerar uma competitividade, digamos assim, das empresas interestaduais. Você concorda? Uhum. E como que isso vai acontecer, Joyce? Então, Aramis, como você comentou, né, essa simplificação, ela pode gerar uma economia, né, bem significativa nas operações, né, que é uma coisa que os empresários, né, principalmente os do ramo de comércio, né, eles aguardam há muito tempo, né? Então, essa mudança, ela vai acontecer aí de uma forma gradual, né? Vai começar ali em 2026 e vai até 2032. Então, nos próximos anos, as empresas elas ainda terão que lidar com o sistema atual, enquanto que elas vão se adaptando ali à nova realidade, né? As alíquotas também elas vão começar ali de uma forma mais baixa e elas vão ser ajustadas ao longo desse período. O grande desafio vai ser essa adaptação, né, durante essa transição, porque as empresas elas vão ter que cumprir duplas obrigações fiscais, digamos assim, porque elas vão ter que se adaptar à nova legislação, né, as novas obrigações, e também não vão poder abandonar ali a legislação atualmente em vigor, né? Então, ou seja, Joyce, nós teremos um pouco mais de uma década para se adaptar ao novo processo de tributação nacional. E a gente sabe que se a gente não tiver uma contabilidade, uma assessoria jurídica competente do nosso lado, né, nós vamos ter problemas. Porque foi como você disse, né, Joyce? Nós vamos enfrentar um processo de informações conjuntas. Então, ou seja, nós vamos ter que fazer do sistema antigo, como é hoje, e consonantemente com o sistema novo. Então, a gente vai ter duplas cargas de entrega para os próximos anos.
E aí, Joyce, agora uma pergunta pessoal. As empresas, né? As empresas, elas precisam se preparar para isso, na sua opinião de tributarista, especialista? Com certeza, Aramis, porque é um cenário aí, né, que vem, assim, inovador, né, vai mudar, assim, muita coisa. Então, eles têm que estar preparados aí, tanto como, exemplo, a configuração ali do sistema, né, para poder obedecer aí, né, essa nova legislação que está vindo aí. E aí uma pergunta, né, aqui de um dos nossos seguidores, né, que o Wilson acabou de mandar aqui para a gente. Isso é facultativo, Joyce? A gente vai poder decidir se muda ou não muda? Não mesmo. Não tem como, gente. A reforma, ela é totalmente obrigatória. Então, ou seja, é algo compulsório que a gente precisa obedecer, já está em processo, né, de mudança, e a gente precisa se atualizar. Então, ou seja, tanto nós como contadores tributaristas, quanto, né, os nossos advogados, nossas assessorias, né, que fazem o processo de conciliação auxiliar, precisam se adaptar à mudança, né? Eu costumo dizer uma coisa que um antigo professor falava comigo. Se você não se adapta à mudança, não se adequa à mudança vem e muda você. Então, o mudar na vida do ser humano, ele é algo que é constante, é algo que não vai variar, ele é algo constante. Então, nós estamos passando por essa mudança e a gente sabe que vai ser complicado, mas a gente precisa de ter um anteparo, o apoio, né, de uma assessoria que seja ali forte, fidedigna, comprometida, que esteja do lado da empresa para lutar pelos direitos dela e também para que entregue ali as informações de forma coerente, não é isso, Wilson? Isso mesmo. Até porque se a gente passa, né, a gente deixa de entregar isso, a gente acaba ficando, né, a ver navios. Mas então, até aqui nós falamos o quê? Dos objetivos dessa mudança, que inicialmente o texto da legislação inicial, ele fala que ele prevê uma unificação, ele prevê uma simplificação por meio dos impostos recolhidos, né, de forma unificada, e também falamos da complexidade da atual legislação, né? Tudo que remete a leis, né? Wilson, que é o nosso advogado do escritório, além de gerente, ele é nosso advogado também, né, Wilson? Está aqui, não é isso? Isso. E corrobora com a gente, ele entende, ele fala que tudo que tem uma legislação, você tem um período maior de lapso. Então, 2026 a 2032 é um período que vai ser um período de estranheza. Haverão dúvidas, haverão erros, haverão problemas. Então, assim, se nós que já estamos na frente, conduzindo o barco, já estamos nos atualizando hoje, é para que amanhã a gente precise ter esse respeito, esse respaldo, né, da questão tributária. Mas e agora, Joyce? Olha só, o impacto no comércio de bens e serviços. Como que vai ser isso, Joyce? Explica para a gente aqui como que vai ser o impacto no comércio, no serviço, como que vai ser isso? Bom, Janice, para as empresas que vendem produtos, né, como a Soma, né, que é a empresa da Carolina Montenegro, a simplificação ela vai ser muito positiva, porque não vai ser mais necessário ter que lidar com tantas regras diferentes, né, para cada estado, para cada município. Isso vai facilitar o comércio interestadual. Já para as empresas que são prestadoras de serviço, né, elas podem sofrer aí um pouquinho, né, com o aumento das alíquotas, que vão poder chegar a 25%. Uau. E essa alíquota de 25%, ela é quase o dobro da média que a gente tem atualmente, que varia aí de 10% a 12%. Então, até passa um pouquinho aí do dobro, né? Olha que informação importante que a Joyce está trazendo aqui hoje, nesse bate-papo aqui, olha, gente. Então, ou seja, podemos ter uma alteração significativa, sim. Podemos não, já está no texto, né, Joyce? Já é uma coisa efetivada. O que acontece é que isso vai impactar diretamente nos empresários, correto? Uhum, isso aí, Aramis. E como isso vai impactar, Joyce? Você falou do aumento das alíquotas, mas como que isso vai impactar diretamente naquelas pequenas empresas, né? Aquelas empresas de pequeno porte, né? Um comércio, uma mercearia, como que vai impactar? Então,
Para as pequenas empresas, né, que são as empresas que estão no Simples Nacional, não vai ter grandes mudanças, né, porque o regime simplificado, ele vai permanecer o mesmo. Mas já para as empresas de médio porte, né, e para as prestadoras de serviço, o aumento da alíquota pode gerar uma necessidade aí de repassar os custos, né, para o consumidor final. E olha só que importante essa informação. Porque, querendo ou não, né, Joyce, a gente sabe que essa transição, ela vai gerar essa confusão, né? Esse distúrbio de ideias. E isso é plenamente normal. Nós já vivemos no cenário contábil já há alguns anos e podemos ver quando, igual a história do SPED fiscal, né? Quando o SPED fiscal foi implementado lá atrás, foi um susto. Porque, assim, teve muita dificuldade. O Wilson está aqui, pode nos dizer como que foi essa experiência. As empresas demoraram, né, Wilson, para se adaptar nesse momento? Demorou um pouquinho, viu? Por quê, Wilson? Quais foram as principais dificuldades ali? A questão de adaptar, principalmente porque a legislação, como ela mudou ali de uma forma bem radical, até ele se adaptar, conseguir pegar o gancho direitinho ali, e até mesmo a capacitação, eles não tinham no momento. Então, eles tiveram que desdobrar ali, fazer na prática e desenvolver. E isso é importante, né, Luiz? Por isso que a gente foca nisso, né? A importância de vocês terem uma confiança em uma assessoria contábil que respalde, né, o cliente, que busque, né, alternativas, que planeje tributariamente a sua empresa e que não unicamente só te envie aquela guia de imposto no dia 20, no dia 15, né? Isso que é importante. A contabilidade hoje em dia, ela não é uma obrigação. Nós, né, da equipe da HCI Global, nós vendemos uma contabilidade que é um investimento, né? Eu costumo dizer que vocês estão investindo em uma equipe altamente qualificada, profissionais de responsabilidade, que estão, neste momento, buscando ferramentas para diminuir, para mitigar as responsabilidades e aprimorar, né, todo o processo contábil da sua empresa. Seja ela com ferramentas sistêmicas, seja ela com profissionais, porque essa mudança vai impactar. E não, para que a gente não corra esse risco de pagar um passivo tributário, uma multa por uma não entrega, é que a gente precisa pensar no hoje e fazer esse acompanhamento tributário. Não só da parte fiscal, mas sim da parte pessoal, da parte contábil, ter as obrigações em dias. E aí o próximo tópico é essa transição, né, Joyce? Essa transição, ela vai ser algo assim, que vai mexer com ali o poderio administrativo das empresas. Como que vai acontecer essa transição? Você consegue deixar claro para a gente acalmar os corações dos empresários? Claro, Gramis. Como eu havia comentado, né, essa transição, ela não vai acontecer assim da noite para o dia, né, vai ser uma transição gradual. Ela vai começar em 2026 e vai indo, né, até o ano de 2022. Então, ela vai sendo implementada aos poucos, né? Então, nesses próximos anos, né, como eu havia falado, as empresas elas ainda vão ter que lidar, né, com o sistema tributário atual e, ao mesmo tempo, já vão ter que ir se adaptando ali à nova realidade. E as alíquotas, né, também vão começar baixas, né, e vão sendo ajustadas ali ao longo desse período. E aí, então, para as empresas, né, esse o grande desafio, né, dessa adaptação aí durante a transição vai ser justamente de ter que cumprir, né, com as obrigações fiscais novas, né, com o que a nova legislação vai impor aí, e também sem deixar de obedecer às obrigações já existentes. E esse processo, com certeza, ele vai gerar dúvidas, né? E é isso que o Wilson tem ali para nos perguntar. Acredito que as dúvidas que vão gerar, né? Acho que o Wilson separou ali algumas perguntinhas, né, Wilson? De alguns clientes ali que enviaram para ele a respeito desse processo, não é isso, Wilson? Uhum. Eu vou te passar aqui. Deixa eu te mandar aqui as perguntas aqui para você ir lendo aí.
Show. Passar para a Joyce. Ótimo. Porque, querendo ou não, né, gente, nós sabemos que esse momento de conversação, de alinhamento, é justamente a verificação e a testificação dos dados. Sabe o que eu vejo um cenário cômico nesse processo? É que nós, em hipótese alguma, imaginávamos uma mudança tão drástica. A primeira pergunta que ele mandou é até uma pergunta engraçada, né, Joyce? Mas a gente sabe que gera essas dúvidas. A pergunta é: as empresas após a reforma serão obrigadas a enviar o SPED? As empresas do Simples Nacional, ele colocou ali ainda, ele pontuou. Bom, isso é uma coisa que até então a gente ainda não sabe, né? A gente não tem como estar afirmando aqui, como a gente comentou, né? Ainda está nesse processo ainda, né? Então pode ter muitas mudanças que virão ainda, né? Mas a gente entende, né, assim, que não será necessário. Por quê? Essa nova reforma tributária, né, com a implantação da nova legislação tributária, ela visa aí simplesmente, objetivamente, né, reduzir ali, né, simplificar o sistema tributário, né, então simplificar ali as obrigações, né, trabalhistas, visa simplificar as obrigações principais e acessórias. Então, já foi até comentado, né, que uma das características, né, do novo sistema tributário é que as operações, né, do contribuinte, elas vão ser transmitidas em tempo real para a Receita Federal, né? Uau. Então, no momento em que o contribuinte ele está efetuando ali uma venda, a Receita ela já vai ter ciência ali, né, que essa venda ocorreu e ela já vai saber ali o valor que você tem que pagar de imposto, né, sobre aquela operação. E hoje, as obrigações acessórias que a gente tem aí, como o SPED fiscal, né, SPED contribuições, entre outras obrigações que a gente tem aí na legislação atualmente, né, a função delas é justamente de informar para a Receita qual que é o valor de imposto que vai ser recolhido naquele mês, né? Então, a gente faz ali o envio do SPED fiscal, informando o valor das operações e o valor devido de ICMS, e aí, a partir daí, então, espera-se que seja feito o pagamento desse valor. Porém, como a Receita já vai ter essas informações em tempo real, ela já vai saber o valor devido, né, de imposto para cada contribuinte. Então, não seria necessário, né, o envio ali da declaração com essa informação, né? Nossa, muito bacana, Joyce. A outra pergunta, essa pergunta aqui é do João, né? Ele é um produtor rural. Ele está perguntando, Joyce, no meu caso, isso me afeta? Acho que ele quer dizer na questão tributária dele anual. Isso será que vai gerar algum impacto para os produtores rurais, Joyce? Sim, com certeza. A gente ainda vai ver aí grandes mudanças, né? Mas uma mudança a gente pode ver é com relação à nota fiscal, né, que também vai ter que ser emitida aí pelo produtor, né, porque vai ser emitido ali igual. Tem muitos produtores que a gente vê hoje em dia, né, que eles vão ali na feira, né, fazem a venda ali, passam cartão, né, então a Receita, ela já vai ter a informação ali da maquininha do cartão de crédito. E vai ter ali um valor de imposto devido, por exemplo, se a gente for trazer para o nosso cenário atual, por exemplo, passou a venda ali no cartão e aí tem um valor devido ali, né? Na maquininha vai ficar registrado o valor que vai ser informado para a Receita no final daquela competência. Então, aquela venda vai gerar, por exemplo, um valor de imposto a ser pago. E aí, o grande desafio para o produtor vai ser a forma de recolher esse imposto, né? A forma de emitir ali as notas fiscais de venda, né? E fazer o recolhimento aí desse imposto. Nossa, muito interessante, Joyce. Olha, isso gerou uma outra dúvida. Isso é uma dúvida, o Luilson falou que era o seguidora, né, Luilson? Qual que é a da Sara. Pode falar. A Sara perguntou quais são os benefícios esperados dessa reforma. Então, o principal benefício hoje, né, é a simplificação ali
desse regimento tributário, né, que a gente tem em vigor atualmente, que igual a gente comentou, hoje o principal desafio para uma empresa, né, que atua aí no comércio, a nível nacional, né, a gente pode dizer assim, é a questão de você fazer uma venda interestadual. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa aqui no estado do Espírito Santo e eu vou revender um determinado produto para o estado de São Paulo. Então, para que essa operação aconteça de forma correta, né, eu tenho que saber qual que é a tributação desse produto no estado para o qual eu vou vender. Então, eu tenho que saber se ele está sujeito a substituição tributária, qual que é a alíquota vigente daquele produto, né? Então, eu tenho que ter todas essas informações para que eu faça essa venda de uma forma correta. Né? Então, eu diria que essa simplificação ali, porque então vai ter essa tributação mais uniforme, digamos assim, então isso vai facilitar, né, para a empresa ali, para o comércio. Fica um pouco mais transparente também a questão, né? Porque é que nem na área trabalhista. Então, o governo ele está tentando estabelecer ali conexões para ficar um sistema mais simples e transparente, no caso, né? Isso aí. Perfeito. Exatamente. A última pergunta para a gente encerrar é a pergunta da Joaninha. Joaninha, que é uma empresária, né, do setor do vestuário, comerciante. Ela está perguntando o seguinte: Joyce, como vou pagar a minha guia do DAS? Acho que ela quer se dizer, ela quis se referir, se ela vai pagar, vai continuar pagando no dia 20 ou se vai ter alguma mudança por ela ser do Simples? Provavelmente sim. Né? Para as empresas do Simples Nacional, a gente ainda, até o momento, né, a reforma tributária ela não está prevendo aí grandes mudanças, né? Até porque para o Simples, né, hoje em dia a gente sabe que o Simples Nacional ele já é um sistema assim mais simplificado em comparação com as empresas de médio e grande porte, né? Então elas já fazem o pagamento ali, né, de todos os impostos, como contribuição social, imposto de renda, PIS, COFINS, né, ICMS, ISS, né, para as prestadoras de serviço. Então, todos esses impostos, eles já são unificados em uma única guia, com vencimento ali para o dia 20, né? Então, eu acredito que não tem ali grandes mudanças para essas empresas do Simples, né? Ótimo, excelente. Mais alguma pergunta, Luilson? Não. Ótimo. Gente, estamos chegando ao fim. Esperamos ter cumprido a nossa missão de trazer para vocês um conteúdo, né, de uma forma mais enxuta, mas uma coisa educativa, né, que traz princípios básicos aqui, né, do que nós vamos viver nos próximos momentos da economia, do setor fiscal, dos recolhimentos de tributos e tudo mais, né, e que essa proposta de trazer esses assuntos relevantes uma vez por mês, ela se torne rotina aqui no escritório, né? Foi um trabalho árduo de muitas mãos, e eu tenho certeza que teve um cunho muito, né, aproveitativo, né? Tivemos ali uma noite de saberes imensuráveis. Passo para você, Joyce. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho aí nas próximas atualizações, né? Porque essa reforma, ela está no início, né? Digamos assim, ela ainda está em andamento e novas mudanças podem surgir. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais e não percam as nossas próximas lives. Show de bola. Luilson, é com você. Pessoal, muito obrigado, tá, pela audiência de vocês aí. Espero ter contribuído, tá? A gente preparou material para contribuir com vocês, para ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, que é um assunto novo. Então, assim, muito obrigado, tá? E até a próxima. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.